Professor Felipe Fontoura, então a gente vai agora começar a fazer algumas manipulações de banco de dados, tá certo? Você está analisando aqui a minha tela, você está lendo o meu código que eu coloquei aqui. Esse código é o exato código da aula passada, tá certo? Em que a gente fez, só recapitulando, uma função testDB que é chamada por esse botãozinho que a gente colocou lá na home. Ele faz a criação do banco de dados, ele cria uma tabela, ele insere um valor, depois de inserir esse valor, ele faz uma listagem. Bacana? E a gente vai continuar aqui com o nosso bloquinho de SQL, então a gente vai fazer agora mais outros dois comandos, que é o comando de update e o comando de delete. Bacana? Sempre bom lembrar que se você tiver dúvidas, se você tiver algum problema, professor, eu não sei o que é SQL, eu não faço ideia o que esse bicho come, você sempre pode contar com a área de bônus. Nas áreas de bônus você sempre tem mais informações básicas. Bacana? Então vamos lá. Vamos então começar a brincar e vamos começar a fazer o meu comando update, tá certo? Antes da gente fazer um comando update, a gente vai recapitular aqui o que cada comando representa, tá certo? E eu vou abrir de novo mais um bloquinho. Primeiro, quando eu faço o insert, como você viu, ele adiciona. O update, ele atualiza. E o delete, nem precisa dizer, remove. Ele remove, aliás, tá certo? Esses três comandos, ele faz a tríade da manipulação de dados no banco de dados. Ou seja, esse cara aqui ele apenas adiciona, atualiza e remove, tá certo? Então como é que ficaria esses comandos? Deixa eu fechar aqui e fazer aqui o comando SQL. Então primeiro, o comando update, a gente depois pode passar mais detalhes, vai ser a tabela, no caso seria aqui tabela, tá certo? E eu vou dar os campos, set. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu, na verdade, mover para um outro arquivo, porque daí você se concentra melhor. Deixa eu colocar tipo SQL aqui para ficar colorido. Set campo 1 igual a valor 1. E eu agora vou passar a vírgula, tá? Campo 2 igual a valor 2 e assim sucessivamente, tá certo? Na grande maioria das vezes, o que eu já vi também, inclusive eu já fui pego com esse erro, tá certo? Eu já paguei um banco de dados inteiro em produção por causa desse exato maldito erro, tá certo? Você vê como eu sofri na época. Tá legal? Vamos lá. O que você faz? Quando você dá o update desse jeito, por exemplo aqui, ó, vamos deixar um pouco mais explícito. Vou voltar aqui, copiar só essa parte. Eu tenho aqui minha tabela entries, porque aqui eu quero atualizar o meu campo. Amount. Agora isso aqui vai custar 0,99 centavos e o description desconto do curso. Bacana? Se eu rodar isso aqui e o meu banco de dados tiver 100 milhões de registros, todos os registros vão perder os valores originais e agora vão ficar com os valores 99 centavos e com esse description. Você entendeu o tamanho do problema que você está enfrentando agora? Se você simplesmente rodar isso aqui, se empolgar e rodar isso aqui, você vai ter um grande problema. Pode, na verdade, pegar suas coisas e que você vai ganhar uma cartinha para ficar agora lá na praça, tá certo? Se você fizer isso um ambiente de produção e um ambiente de uma empresa, de uma indústria. Legal? O que você pode fazer para evitar, tá certo? Que na grande maioria das vezes você vai querer que isso seja refletido em apenas um registro. Ou seja, naquele registro específico, você quer agora que ele não seja mais, por exemplo, R$100. Você quer que ele seja 99 centavos. Então, para isso, você vai executar um outro comando, você vai acrescentar um outro comando, que é o where. Daí você vai colocar a sua condição, que seria campo operador e condição, tá certo? O valor, beleza? Qual é o campo que a gente vai querer colocar aqui? Lembra que a gente tem um campo ID.
Não precisa ser só o campo ID. E de novo, todas essas coisas de banco de dados vão estar inclusas no bônus. Então você não precisa se preocupar em, eu quero saber todos os detalhes. Quer saber todos os detalhes? Pausa e vai olhar no bônus. Estarão disponíveis no bônus, tá bom? Então tenho aqui a ID, um operador, e eu vou usar o operador igual, mas você pode usar o maior, você pode usar o menor, menor igual, maior igual. São os mesmos operadores do if, tá bom? Igual a, por exemplo, código 10. Bacana? Então se eu fizer isso aqui, eu estou tranquilo. Ou falar o seguinte, olha, o meu você vai fazer para todos os IDs maiores que 10. Tudo bem, depende da sua condição. Eu só peço que você fique sempre muito atento. Update Sameware, tá certo? É assinar a sua cartinha de demissão, assim como o Delete Sameware. Aliás, o Delete Sameware, fiz até um vídeo no YouTube falando disso. Depois eu deixo mais detalhes, tá certo? Legal? Então vamos lá. Vamos colocar agora esse carinha para funcionar. Mas antes de funcionar, se eu chegar aqui e acrescentar mais um comando, eu acho que a sua cabeça vai pirar, né? Vai entrar em parafuso. Então o que a gente pode fazer? Olha só, esse teste DB é uma função. Eu vou quebrar cada pedacinho desse aqui, ó, em outras funções, combinado? Daí a gente vai deixar isso aqui um pouco mais organizado. Primeira função que eu vou quebrar é fazer o quê? Essa função de criar as tabelas. Então vou vir aqui, olha só, diminuir aqui, create table. Legal? Vou vir aqui no create table e vou fazer o quê? Console, fazer aqui. Legal? O que acontece? Ele circulou com um erro aqui. E ele está falando o seguinte, eu não consigo encontrar o nome DB. Porque, de novo, DB está contido dentro deste contexto. Aliás, do contexto desse dentro. Não é nem fora dele. Não é nem nesse contexto mais abrangente. É nesse contexto aqui de chaves. E se eu vier aqui diminuir, o DB está contido dentro deste contexto. Ou seja, ele extrapolou esse contexto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso passar o DB para cá. Uma das formas de se fazer isso é simplesmente fazer isso aqui, ó, DB. Ele vai receber um parâmetro DB, que é isso aqui, e ele vai executar, tá bom? Agora aqui você lembra que essa função createDB, ela vai executar. Então, de novo, ela vai executar no formato assíncrono. Então o que você precisa fazer? Você precisa colocar o then, tá certo? O then. Só que se eu colocar o then aqui, como nós estamos fazendo até agora, eu não posso colocar o código da próxima função aqui. Porque a próxima função, vamos só recapitular, ela é de inserção, né? The create table aqui, then. Então se eu criar uma outra função, aqui ó, insert. Vou colocar o DB aqui. Eu não consigo, eu não posso ficar incluindo coisas aqui. Então o que eu posso fazer? Já é bom você se acostumando. Eu dou um return, ou seja, ele vai retornar, vou apagar aqui, ele vai retornar esse comando sklbat. O que esse comando sklbat retorna? O then e o cat, tá bom? Por padrão, você vai ver isso muito dos nossos códigos, eu só deixo o cat aqui, ó. Então, o cat, que é o erro, ele vai comentar. Se não, ele retorna para quem chamou a função createTable o then. Ficou confuso? Então assiste eu aqui fazendo, que daí vai clarear agora as suas ideias, tá? Vou colocar aqui. Tabela. Cismei com table. JSON.stringify. E, de novo, receita padrão, tá? Não vamos, depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso aqui. O que ele está reclamando? Console. Ops. Me empolguei. Console erro criar a tabela stringify i, tá bom? E ele vai dar esse return. Agora o DB,
Agora a gente vai fazer depois que a gente chamar essa função. Então a gente vai voltar, tá vendo? Dei Ctrl C aqui nessa função e vou colar aonde isso está acontecendo, que agora é aqui, create table, e vou passar o DB. E lembre-se sempre de usar o this. Tá certo? Olha só que legal. Então onde eu usaria provavelmente aquele código, eu coloco a minha função. Isso é bem interessante, isso é bem legal, tá? Agora, no intuito da gente fazer uma limpeza nesse código aqui, que ele está muito rebuscado, eu vou fazer o comando de insert, tá certo? Então, como eu já criei, vou voltar aqui o insert recebendo DB, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e recortar esse código, vou copiar, né? Copiar, vem aqui, copio. Then, valores inseridos. Isso aqui. Vem aqui, colei V1, V2, que eu vou passar aqui, ó, V1 e V2, e vou tirar aqui. Ou seja, quando eu passei como parâmetro, ele também ficou disponível aqui, tá certo? E vou return, tá? E você já sabe que tem o catch. Então, para economizar tempo, vamos copiar e colar aqui. Erro ao inserir na tabela. Beleza? Então, tenho aqui meu SQL. Aqui, ó, eu vou deixar só SQL. Eu tive que mudar o nome da variável porque não pode existir duas variáveis dentro do mesmo contexto, que era o caso do bloco anterior. SQL e data. Legal? Então, lembre-se sempre, ele vai dar um insert, você vai passar o objeto DB, V1, V2. Vou passar esses dois parâmetros para frente para ficar mais intuitivo. V1, V2 e objeto DB. Ele vai executar, vai montar o comando SQL aqui para mim com esses valores e vai dar um return, que o return seria o retorno da minha função. Legal? Então vamos lá. Vou agora, onde eu executo o código de insert, eu vou voltar aqui e vou colocar a minha função. This insert. Você sabe que ele pede aqui, ó. É só V1. Eu vou usar a mesma variável. O nome é igual, as variáveis são diferentes. E para te provar, eu vou colocar aqui, ó, amount e description, tá? Amount, description e db. Beleza? Ele vai executar o then aqui. E a gente sabe, deixa eu só voltar que eu preciso corrigir esse create table no then, que esse cat aqui não precisa existir mais. Esse cat aqui é desse create table, tá bom? Por que ele não precisa mais existir aqui? Porque eu já dei o cat nesse contexto. Então você vai vendo que vai deixando o código mais legível. É legal você começar a se preocupar com isso a partir de agora, porque afinal você sabe que código bagunçado é igual quarto bagunçado, casa bagunçado. Não encontra nada, daqui a pouco vai virar uma zorra aí o seu código, tá bom? Voltei, dei o insert, valores inseridos. Bacana? Agora o que eu posso fazer? Pegar esse comando aqui de valores inseridos e vou migrar de novo para um select. Vou voltar aqui. E que o código já está ficando um pouco mais amigável. Vou colocar aqui. E a gente já sabe, ó. Return. E vou pegar esse cat aqui. Tomara que eu não esteja fazendo uma mudança tão grande que possa quebrar todo o meu código, mas enfim. Erro ao selecionar registros. Select. Não vou passar parâmetro nenhum a não ser o próprio objeto de banco de dados. E vou colocar aqui db. E aqui this. This create, this insert e o then. A gente já sabe que esse then aqui ele não tem o cat, né? E aqui seleciona o valor, tá bom? Então essas são as manipulações básicas que nós fizemos em função desses comandos que a gente tem brincado até agora. A princípio, quando eu for executar isso aqui no meu
emulador, que no seu caso vai ser o seu próprio smartphone, e ele tem que produzir, enfim, o mesmo código que ele estava fazendo. Se eu vou colocar 99.2 aqui, vou voltar no emulador, voltar no meu código, eles estão rodando aqui e vou clicar aqui. Olha só, executou a mesma coisa, tem 7 registros e agora tem 99.2 e, enfim, o valor que eu digitei aqui, tá bom? É isso. Agora, como é que a gente pode montar os outros 2 comandos de manipulação? Que no caso é o update, tá certo? Vamos partir agora para o update. O update eu vou fazer direto, tá? Aqui, debaixo do insert, update. Eu vou colocar os novos valores, que seria o V1, V2, DB. Vão ser muito parecidos, tá? E agora a gente vai fazer um comando. O comando, gente, é basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, const SQL. Professor, não tem problema eu colocar o mesmo nome de variável aqui e aqui? Não, porque elas estão separadas por contextos diferentes, tá? Eu vou voltar aqui, ó, vou copiar o comando de SQL que você já deixou pronto, tá? E agora você já sabe que ao invés de eu colocar os valores fixos, eu posso fazer isso aqui, ó, no lugar do valor, né? Fica bem mais interessante. Aqui e aqui. Só que tem um outro detalhe, tá? V1, V2, eu vou colocar aqui o ID, porque o ID vai entrar onde entra aqui. Porque se eu passo V1, que vai entrar aqui, V2, que vai entrar aqui, e o ID, enfim, se eu der o update sem where, você já sabe que isso vai dar um problema gigante. Voltando agora, const data igual. Só um detalhe, tá? Precisa ser colocado na ordem. Se eu colocar assim, ó, ID, V2, V1, ele vai preencher aqui ID aqui, V2 aqui e V1 aqui. Então esse data vai preencher com esse array que eu estou colocando aqui na mesma ordem que você colocou essas interrogações, tá bom? Então a ordem é V1, V2 e D. Nome das variáveis você já sabe que você pode escolher o que você quiser, tá bom? E o restante é a mesma coisa do insert. Você vai copiar e colar para a gente, enfim, conseguir economizar tempo. Então agora eu vou dar um update, tá? Vou dar aqui um insert, dei um insert, selecionei os valores, vou dar um update, this update. O valor de V1 agora, ele vai ser, deixa eu ver, deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu só comentar aqui. Aqui eu vou colocar, ó, o meu select, tá? Porque eu já estou prevendo que vai acontecer um probleminha aqui. Select db, aqui, ó. Vou voltar. O meu update, que no caso que é o que eu estava fazendo aqui em cima, esse update aqui, ele vai precisar do ID, não vai? Então, no caso, eu preciso incluir o ID aqui, ó. Eu vou dar um ID, tá certo? Vou dar um ID, salvei, vou executar no meu banco de dados, no meu emulador, vou clicar aqui no botão e ele apareceu o ID agora aqui, certo? Se você quiser mostrar todos os campos do banco de dados, é só você colocar o asterisco. O asterisco é até melhor no nosso caso de teste. Mas você já sabe agora que ele tem 1, 2, 3, 4, enfim, N IDs. Tá? Eu preciso desse ID. Então eu vou pegar, por exemplo, o ID 5. O ID 5 é 4.3. Tá? E vou voltar aqui. Então, o valor do update para V1 agora vai ser 999. A descrição vai ser alterado e eu vou colocar o meu ID, ID5 com objeto database, tá? Vamos voltar aqui no update, só para você não ficar perdido. V1 corresponde a isso, porque está nessa ordem. V2 corresponde a isso, porque está nessa ordem. ID, o 5, no caso, corresponde a isso, que está nessa ordem. Então, isso aqui é V1, que vai ser o amount, o número. V2 vai ser a descrição. ID vai ser, obviamente, esse ID. Bacana? Então, voltando para cá. Cadê? Tá aqui. Ponto. Then. O que eu vou fazer? Vou fazer um outro select.
só para provar, enfim, que ele deu certo. Então, vou voltar aqui. Tá bom? Por quê? Porque essa chave é desse then e esse parênteses é desse then aqui. Tá bom? Fiz um outro select. Então, vou colocar, só por desencargo de consciência, solid ponto. Não se preocupa que mais para frente a gente vai deixar essas classes todas organizadas com o conceito solid, tá bom? Então não fique preocupado. Nossa, professor, meu código vai estar bagunçado assim, parece que está zoneado. Não, fica tranquilo. Vou aqui, ó, select 1 e o. Tudo isso que eu estou fazendo é exemplos de manipulação. Depois a gente vai deixar isso aqui bem mais acertado e bonitinho. Tá? Console select 2. Eu estou só fazendo isso para te provar. Então, o comando, o ID5 vai agora assumir o número 999 e vai aparecer alterado em sua descrição. Voltando aqui para o console, deixa eu dar um espacinho. Voltando aqui para o meu programa, eu vou clicar aqui. Tá? E olha só, no select 1, ele listou todo mundo, certo? Lembre-se que o ID5 agora vai ser alterado. Agora o ID5 foi alterado para 999, com seu objeto, com sua descrição alterada, tá bom? O que eu vou fazer agora? Além de eu alterar esse número 5, eu vou apagar. E agora, como é que eu faço o apagar? Vamos voltar aqui e criar um update e vou dar um delete, tá certo? O delete, você precisa apenas do ID e o DB. Vamos voltar para a nossa colinha. E como é que funciona o delete? Ou delete, dependendo de como você quer dizer. Funciona dessa forma. Delete from tabela. E, de novo, não esqueça do where. ID igual alguma coisa. Tá bom? Ele for tries where ID igual alguma coisa. Voltando para cá, eu vou colocar aqui, ó, const SQL igual isso aqui. ID, porque eu já estou passando o ID vai ser passado aqui, vai ser passado aqui, tá bom? De novo, volto para cá, copio. Você vê que é bem repetitivo, é assim mesmo, banco de dados, enfim, tem esse processo, tá certo? E agora eu vou executar esse comando de delete. Eu vou fazer o quê? Eu vou executar o select aqui, o valor, dei um insert, selecionei o valor, tá certo? Ele listou, dei o update, dei o select de novo e, por fim, eu vou dar o delete. Delete. Qual o ID que eu quero? Vamos supor que agora eu quero apagar o 6. Ele está esperando aqui o DB. Tá bom? O delete eu não vou precisar colocar o then, porque eu não quero apagar. Não, preciso, desculpa, ponto then, porque eu quero mostrar mais um select. Nossa, que código horrível. Esse código com certeza eu teria medo de mostrar na rodinha de programadores lá no Happy Hour, né? Enfim, você está mostrando para os seus amiguinhos e dá vergonha de mostrar esse código. Mas enfim, vocês são meus alunos e eu não preciso ter vergonha disso. Até porque não é vergonha nenhuma aprender. Voltando aqui, select, eu vou colocar aqui, por fim, o select 3. Vou dar o select 3 e a função dele é provar que o ID 6 sumiu do mapa. Tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui agora para o console. A sorte é que você, né? Você aí que está assistindo do outro lado tem código. Você pode pegar esse código depois, pintar e bordar com ele. Clicando aqui no botão, vamos pegar aqui, ó. Tem 10 valores então select 1 retornou tudo isso. Esse alterado é do exercício passado, né? Da outra vez que a gente rodou. Ele atualizou o mesmo valor, o mesmo ID com os mesmos valores, mas olha só, o select 3, ele apagou o ID 6. Bacana? Então, basicamente, é isso que a gente fez, cascateando de novo, e depois a gente vai perceber que não precisa cascatear tanto, tá certo? A gente pode fazer um comando de uma forma um pouco mais amigável. Como que a gente consegue fazer dessa forma um pouco mais amigável? A gente pode fazer dessa forma um pouco mais amigável, executando o comando sql bat,
Tá, o SQL Batch, vamos ver que a gente já executou em algum lugar por aqui. Ah, no Create Table, né? No Create aqui, opa, nesse aqui, ó, o SQL Batch. Então, como é que ficaria agora, só para a gente deixar isso aqui um pouco melhor, né? Como é que a gente faz para deixar isso aqui um pouco melhor, um pouco mais profissional? Eu vou voltar novamente aqui essa execução para cá, no CreateDB. CreateDB. Eu vou jogar isso aqui um pouco para baixo para você não se perder. SQL Batch. Eu dei Create Table, certo? Certo. Agora o que eu quero fazer? Agora eu quero executar. Vou colocar aqui. Aqui. Ou seja, aqui é o SQL e aqui é o Data. Aqui o Data está vazio. Vou fazer mais um. Quem vai entrar agora no bolo? Vai ser o Insert. Isso aqui eu só estou extrapolando, de novo. E eu, a minha língua grande de professor, estou extrapolando e dando um pouco mais de conhecimento para você. E vou colocar aqui, sei lá, 12, teste 10. Eu não sou muito bom com nomes de teste, mas enfim. E aqui eu colocaria, se eu quisesse colocar mais um insert, eu posso colocar mais um insert. Mas eu quero, por exemplo, colocar um update. Set amount igual a 3. Description eu não quero mexer. Where, sempre where, igual isso aqui. Ou melhor, isso aqui vai entrar aqui. Tá? Então, por exemplo, o amount agora vai ser 3 no ID, sei lá, 10. Tá bom? Então, desse jeito aqui com a SQL Batch, daí você pode completar aqui com then, ou seja, quando isso aqui terminar, você pode colocar também um catch, do mesmo jeito que a gente vem fazendo, tá? A hora que isso daqui for executando, ele vai executando em lote, então esse batch aqui acaba respeitando a ordem também. É uma forma bem melhor de fazer quando você precisa cascatear uma série de comandos SQL, uma série de comandos SQL, tá certo? É uma forma que eu prefiro. Então, em vez de fazer desse jeito aqui, que a gente vai, then, o que você faz? Você executa um batch só, tá bom? O batch é o único problema que ele não consegue executar o select. Então, com o SQL Batch, não pelo jeito que eu conheço, tá certo? Nem pelo conhecimento que eu tenho, enfim, o SQL Batch não é possível. Se inclusive você achar um jeito de executar, é só comentar, tá bom? Mas a princípio é isso, é dessa forma que a gente pode fazer a manipulação de banco de dados. Claro que esse projeto aqui, esse comando, esse cascata de SQL não tem um fundamento prático. Isso aqui é simplesmente para a gente treinar as possibilidades. E lembrando que nas próximas aulas a gente vai começar agora a brincar, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais forte com manipulação, pegando os dados do formulário de entrada, do formulário de lançamento. Bacana? Então vou ficando por aqui com essa aula, eu vou ficando por aqui com essa questão. Espero que você esteja entendendo e também gostando. Um forte abraço. Tchau, tchau.